Queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo, a paz do ressuscitado esteja contigo, com a sua família, na sua casa, no seu trabalho, neste novo dia que o Senhor nos dá a graça de estarmos reunidos. Espero que as bênçãos do céu estejam derramadas abundantemente sobre você, sobre sua família, e vamos nesta nossa comunhão diária em que nos reunimos através dos meios de comunicação, vamos meditar novamente a palavra do Senhor, que cada dia é viva e eficaz. Cada momento ela traz uma nova luz que vai dissipando as trevas. Nesse tempo pascal, hoje é dia 9 de abril, estamos na sexta-feira da oitava da Páscoa. Queremos, no nosso Palavra por Palavra, meditar o Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. É o texto litúrgico das nossas celebrações, é o texto em que encontramos a terceira aparição de Jesus ressuscitado dos mortos para os seus discípulos. É assim que conclui o texto. E essa aparição se dá quando eles estão lá na beira do mar de Tiberíades, estão agora arrasados com tudo que havia acontecido, eles ainda não tinham compreendido o que havia acontecido, a força do ressuscitado, a sua presença, o culminar da vida, porque a ressurreição é a força da vida, a vitória da vida. E Pedro, como líder da comunidade, diz: eu vou pescar. Lembrando o início do ministério de Jesus, quando eles estavam à beira do mar da Galileia pescando e são chamados. Lembrando aquele episódio de Lucas 5, em que eles estão pescando e Jesus diz: lancem a rede para o outro lado, avancem para águas mais profundas, eu farei de vocês pescadores de gente. E junto com Pedro vão os outros também. O texto diz que com Pedro está Tomé, chamado de Gêmeo, Natanael, João e Tiago, os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. João é o discípulo amado, Tiago, irmão dele. Esses 2 discípulos que o texto diz, só cita, não menciona o nome, é para que a gente também participe dessa cena. É para que também nós façamos a experiência com o ressuscitado. O Tomé, chamado Gêmeo, Dídimo, não diz gêmeo de quem. Nós podemos também pensar que nós somos o gêmeo desse Tomé, né? Então, quando eles saem, eles entram na barca, passam a noite toda e não pescam nada. Não pescam nada. A barca é símbolo da igreja. Já quando estava amanhecendo, Cristo é a luz, não é? Então, quando estava amanhecendo, Jesus está de pé na margem e pergunta: moços, vocês têm alguma coisa para comer? E eles respondem: não. Então, ele diz: lance a rede para o outro lado e ali vocês vão achar. Esse lance a rede para outro lado faz com que eles pesquem tamanha quantidade de peixes e que as redes não se rompem. Quando isso acontece, eles recordam o episódio que havia acontecido lá no início. E o discípulo amado, João, ele diz: é o Senhor. É a profissão de fé. A palavra Senhor aqui não é só um pronome de tratamento que a gente usa para uma pessoa de mais idade ou um tratamento de respeito. Não, é profissão de fé, é Deus. Quando Pedro ouve essa frase, é o Senhor, ele que estava nu se veste e sai correndo, se lança no mar. A nudez de Pedro e o vestir-se
para lembrar dos primeiros pais lá do paraíso. Quando diz o texto que eles não estavam muito longe, só uns 100 metros, Pedro começa a puxar a rede, porque o Cristo disse: trazei os peixes que vocês pescaram, porque já estavam as brasas acesas, o pão e os peixes já assando. Esse gesto, para quem pediu alguma coisa para comer, significa que quem faz a experiência do ressuscitado, as brasas, a chama se acende, a fé se renova. E mais do que alimento material, Cristo é o alimento dessa fé. Por isso que já tem o pão e já tem o peixe lá assando. Ainda João tem a delicadeza de anotar que foram 153 grandes peixes. Alguns autores dizem que esses peixes simbolizam a quantidade, talvez, que eles achassem que tinha de diferentes peixes. Outros também, que eu gosto mais da interpretação, de que esses 153 grandes peixes lembram todas as nações que até então, todos os povos até então conhecidos. Eu gosto mais desse jeito de ler a palavra. E diz, quando eles chegam, ninguém pergunta, ninguém ousa dizer se é ou não o Senhor, porque eles sabiam. E Jesus os convida para a ceia. Vinde comer. Ele toma o pão, distribui, faz a mesma coisa com o peixe. Então, meus queridos, essa é a experiência que precisamos fazer ao longo desse dia com o ressuscitado, com o Deus vivo e verdadeiro. Ele, como ontem, hoje, ele também está pedindo: o que vocês têm para comer? É aquela nossa responsabilidade de dar de comer àqueles que têm fome. Uma obra de misericórdia. E nesse tempo tão difícil de caristia, tem muita gente pedindo um pedaço de pão para matar a fome, né? E quando nós saciamos os irmãos, o próprio Cristo nos sacia. Ele não nos deixa faltar e Ele é o nosso sustento e nosso alimento. Então passemos esse dia com essa experiência bonita, sejamos nós os discípulos do ressuscitado e pescando pessoas. Tem muita gente que precisa ser pescado, tem muita gente que precisa entrar na rede das comunidades, tem muita gente que está precisando deste pão vivo descido do céu que é Cristo. Sejamos nós os instrumentos, sejamos nós aqueles com os quais o Senhor pode contar. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com a graça de Deus, amanhã estaremos reunidos mais uma vez para juntos, com a palavra do Senhor, nos encontrarmos como irmãos na força do ressuscitado. Fiquem na paz do Senhor e até amanhã.